Eles abrem a escotilha para acessar o compartimento inferior. Uma névoa branca e espessa sobe para o convés superior. Uma faísca inflama os vapores, explodindo em uma bola de fogo. A quase 70 milhas náuticas do Rio de Janeiro, na costa nordeste do Brasil, existem vastas reservas de petróleo e gás. Conhecido como Campo de Roncador, na Bacia de Campos, foi descoberto em 1996 e cobre uma área de mais de 60 milhas náuticas quadradas em águas com profundidades entre 1.500 e 1.900 metros. Quando foi descoberto, o Campo de Roncador tinha uma reserva estimada de 2,7 bilhões de barris de petróleo e 27 bilhões de metros cúbicos de gás. A multinacional brasileira de energia Petrobras ganhou os direitos para explorar essa reserva. A Petrobras foi fundada em 1953 e é parcialmente controlada pelo governo brasileiro. Esse conglomerado é uma das maiores empresas da América Latina, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. Para explorar as reservas de petróleo no Campo de Roncador, a Petrobras instalou a unidade flutuante de produção P-36. A estrutura semi-submersível P-36 era originalmente uma unidade flutuante de perfuração e produção, conhecida como Espírito de Colombo, construída entre 1984 e 1994 na Itália. Ela foi projetada originalmente para operar a uma profundidade de 500 metros, com uma capacidade de processamento de 100 mil barris de petróleo e 2 milhões de metros cúbicos de gás por dia, mas o campo de petróleo para o qual ela foi projetada não era comercialmente viável, então a plataforma foi oferecida à Petrobras para ser usada na Bacia de Campos. A Petrobras avaliou o uso da plataforma nos campos de Merlim, Sul e Roncador da Bacia de Campos e decidiu que ela era mais adequada para o Campo de Roncador. Como sua primeira unidade flutuante de produção, o Espírito de Colombo precisou de grandes modificações para ser adaptado ao uso no Campo de Roncador. Entre setembro de 1997 e outubro de 1999, a Petrobras substituiu a planta de processamento, o que permitiu lidar com volumes maiores de petróleo bruto e gás natural. Instalaram uma planta de energia maior, removeram os equipamentos de perfuração e propulsão e adaptaram o sistema de ancoragem para águas profundas. Eles aumentaram a capacidade de carga para acomodar as novas instalações, adicionando caixas de estabilidade nos pontões e blisters para suportes adicionais nas colunas. Blisters são pequenos pontões para criar flutuabilidade adicional. A plataforma final de produção flutuante tinha 2 pontões para flutuabilidade e 4 colunas de suporte. Após a conversão, a plataforma tinha capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo e processar 7,2 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Operando a profundidades de até 1.500 metros abaixo da linha d'água, a plataforma foi renomeada como Petrobras P-36 e era considerada a maior plataforma de produção de petróleo do mundo, com um valor estimado de 350 milhões de dólares. O Campo de Roncador era tão vasto que a Petrobras planejou 3 módulos para explorar a reserva. Cada módulo tinha uma unidade de produção flutuante conhecida como unidade hospedeira, extraindo petróleo e gás de vários poços de produção e seus pontos de injeção. Ponto de injeção é onde se injeta água ou produtos químicos na reserva de petróleo, para forçar o petróleo em direção aos poços de produção, facilitando a extração do petróleo do poço. P-36 foi a primeira de 3 unidades principais planejadas para o Campo de Roncada. A unidade de produção P-36 estava localizada a aproximadamente 6 milhas náuticas dos poços e ancorada em 1.360 metros de profundidade. A plataforma foi projetada para abrigar um total de 21 poços de produção e 7 pontos de injeção. O óleo tratado na P-36 era transportado por um navio de apoio e transferido para um navio petroleiro de grande porte, o P-47, com capacidade para 2 milhões de barris de óleo. O gás natural comprimido processado na plataforma era transferido para a costa por meio de uma rede de dutos de gás. Em maio de 2000, a Petrobras lança a fase Módulo 1 do seu projeto do Campo de Petróleo de Roncador. O Módulo 1 é o primeiro sistema de produção permanente para Roncador.
Com a plataforma flutuante de produção P36, atendendo 6 poços para começar a partir dos primeiros 6 poços, a P36 consegue iniciar a produção de 84 mil barris de petróleo e 1,3 milhão de metros cúbicos de gás por dia até o final de 2001. Está projetada para produzir 90 mil barris de petróleo por dia, aumentando até sua capacidade máxima de 180 mil barris de petróleo e atendendo 28 poços até o final de 2004. A Petrobras paga pelo desenvolvimento do módulo 1 com um empréstimo de financiamento de projeto, a um custo estimado de cerca de 1,95 bilhão de dólares. O empréstimo de financiamento de projeto é pago usando o fluxo de caixa ou as receitas geradas pelo projeto. Isso coloca pressão sobre a empresa para operar da forma mais econômica possível e cortar custos sempre que possível. Nos anos 90, a força de trabalho em tempo integral da Petrobras caiu pela metade, enquanto produção e operações cresceram no período. Subcontratados preenchem qualquer nova necessidade de mão de obra, dando à Petrobras a flexibilidade de contratar e demitir rapidamente. Em março de 2001, quase um ano após o início das operações, a P36 tem um total de 175 pessoas a bordo. 85 são tripulantes que permanecem na P36 e o restante da equipe está a bordo. Eles circulam por várias plataformas para instalar equipamentos e prestar manutenção contínua. No dia 14 de março de 2001, a equipe tem 2 tarefas que não fazem parte da sua rotina normal. Eles devem se preparar para a inspeção marcada para o dia seguinte. A equipe de inspeção deve verificar os reparos das rachaduras no tanque de lastro e na caixa de estabilidade acima do pontão, perto da coluna traseira direita. Às 19h, a tripulação abre os alçapões que levam a esses compartimentos traseiros à direita. O outro procedimento do dia é esvaziar o tanque de armazenamento do dreno de emergência na coluna traseira esquerda. O tanque de armazenamento do dreno coleta o excesso de óleo, gás e água usados no processo de produção. A P36 possui 2 tanques de armazenamento de dreno de 450 metros cúbicos, localizados nas colunas traseira esquerda e traseira direita, instalados dentro das colunas de suporte dos pontões. O tanque de armazenamento de dreno na coluna traseira esquerda está passando por reparos desde 10 de fevereiro de 2001. A bomba de drenagem ou de porão foi removida para manutenção e o tubo de ventilação no topo do tanque foi vedado usando uma flange cega ou disco de metal. Às 22h21, a equipe de manutenção começa seu trabalho, bombeando a água oleosa dentro do tanque de bombordo ou esquerdo. Como a equipe é contratada de uma empresa terceirizada, eles não foram treinados nos equipamentos da plataforma e nos procedimentos operacionais padrão. Eles se preparam para bombear a água oleosa em direção ao coletor de produção, que é onde o óleo de vários poços se reúne em uma única linha para processamento. O procedimento padrão de drenagem é bombear a água oleosa para o tanque de produção, que é um tanque de armazenamento que passa por um processo separado para separar o óleo da água. A equipe garante que a válvula de entrada do tanque de estibordo, lado direito, esteja fechada, pois liga ao tanque de bombordo e ao coletor de produção. Isso deveria interromper o fluxo de óleo do minério de produção do tanque de bombordo para o tanque de estibordo, mas a válvula está danificada, ou eles não a fecham corretamente. Depois, abrem a válvula de drenagem do tanque de bombordo para o coletor de produção e tentam ligar a bomba, mas ela não funciona. Enquanto eles tentam ligar a bomba de drenagem do tanque de bombordo, o óleo do coletor de produção inverte o fluxo e se move em direção às linhas dos tanques de armazenamento de bombordo e estibordo. Pelo que eu entendi, quando eles abriram a válvula sem a bomba de drenagem funcionando, isso criou uma baixa pressão, permitindo que óleo e gás voltassem pelos canos. Agora, gás, óleo e água entram no tanque de estibordo do lado direito, através de uma válvula de admissão parcialmente aberta ou danificada. Como a linha de ventilação do tanque de estibordo está selada com o disco de metal durante os reparos. A pressão dentro do tanque começa a aumentar às 23h15. Após 54 minutos, a equipe consegue ligar a bomba do lado de bombordo, reduzindo o fluxo reverso de óleo e gás do coletor de produção. Mas a água, sendo bombeada para fora do tanque de bombordo,
continua vazando para a unidade de estibordo por mais 67 minutos, aumentando a pressão no tanque selado do lado direito. Ao longo de mais de 2 horas, o tanque de armazenamento de drenagem de popa a estibordo acumula cerca de 13 metros cúbicos de óleo, mais de 1.500 metros cúbicos de gás e 64 metros cúbicos de água, elevando a pressão dentro do tanque para quase 10 bares, o que é 5 vezes maior do que a dos pneus do seu carro. Às 00h22, entrando no dia 15 de março, a pressão dentro do tanque de armazenamento de drenagem de estibordo atinge sua pressão de ruptura de 10 bares. O tanque se rompe repentinamente, liberando água, óleo e gás na coluna. A equipe na bomba do tanque de bombordo ouve um estrondo abafado, mas intenso, vindo da parte traseira de estibordo da plataforma, quando o tanque de estibordo se rompe. Quando o tanque se rompe, ocorre uma explosão mecânica, liberando um grande volume de gás sob alta pressão. A explosão de alta pressão amassa um tubo de serviço de água do mar de 46 centímetros que abastece o sistema de combate a incêndio. Uma quantidade significativa de água e óleo já se acumulou no tanque de bombordo nas últimas 2 horas. Agora, a água do mar do tubo de combate a incêndio amassado começa a inundar a coluna de bombordo de popa. O peso da água e do óleo cria uma distribuição desigual de peso e a plataforma aderna ou inclina 2 graus. Felizmente, a explosão mecânica de alta pressão não causa um incêndio. E à medida que a água escoa do tubo de serviço de água do mar esmagado, ela despressuriza a linha principal de alimentação, impedindo que mais água preencha a seção de popa a estibordo. A plataforma estabiliza com 2 graus de inclinação, mas se o sistema principal de combate a incêndio perde pressão, a planta de processamento entra em modo de desligamento de emergência. O desligamento de emergência ativa automaticamente as bombas de água do mar nas seções dianteira e traseira de estibordo, bombeando água rapidamente para o lado direito da plataforma de petróleo. A água começa a jorrar pelo tubo fraturado na coluna traseira de estibordo. O gás do tanque rompido infiltra-se pelo sistema de ventilação da coluna, chega ao convés principal e ativa os sensores de gás. Embora o gás alcance primeiro as áreas do 3º e 4º níveis dentro da coluna, elas não são classificadas como zonas de risco. Não há dispositivos de contenção de gás, não há alarmes de gás e nenhum dos equipamentos está protegido contra explosões. Luzes de advertência começam a piscar na sala de controle. No intervalo de 17 minutos, quase 2.000 alarmes são acionados. A equipe de operações fica confusa com todos os alarmes disparando ao mesmo tempo. Eles não sabem como responder ou quais priorizar. O compartimento no nível 4 dentro da coluna se enche de água do sistema de incêndio, e o nível da água atinge o sistema de ventilação da coluna. O sistema de ventilação deveria fechar automaticamente, mas não fecha, e assim a água transborda para a parte inferior da coluna, passando pela ventilação e entrando nos bocais de visita do tanque de lastro abertos para inspeção. A água passa rápido pelos bocais de visita e inunda o pontão e compartimentos de lastro com a bomba e equipamentos de propulsão. Uma equipe de bombeiros corre até o local do acidente, entra na coluna de boreste de popa e abre a escotilha entre o 3º e o 4º níveis, para inspecionar os compartimentos inferiores. Ao abrirem a escotilha, uma densa névoa branca escapa em grande quantidade. O compartimento está tão escuro que mal distinguem o ambiente. Eles não veem chamas nem sentem calor, mas conseguem ouvir o som de água vazando. Eles não avançam mais sem iluminação adequada na área. Tenho certeza de que eles têm lanternas, mas é difícil inspecionar uma sala alagada vendo só um ponto com a lanterna. A névoa branca espessa que escapa do compartimento inferior na coluna é gás comprimido. Ela sobe e se dissipa pelos convéses superiores. Às 00h39, 17 minutos após o tanque de estibordo de popa explodir, uma faísca acende os vapores que escapam. A explosão é tão poderosa que destrói a área acima da coluna, matando imediatamente a maioria dos bombeiros. Operadores de lastro mantêm a plataforma nivelada para permitir a evacuação da equipe. Entre 01:44 e 4h20, 138 membros da tripulação não emergenciais
são transferidos para navios de apoio usando um guindaste e uma cesta de transferência de pessoal. Nenhum bote salva-vidas é lançado. A equipe de resposta a emergências que permanece a bordo tenta chegar à área danificada pela explosão para procurar sobreviventes e avaliar a extensão dos danos. Eles recuperam um corpo e resgatam um bombeiro gravemente queimado, que morre uma semana depois pelos ferimentos. A coluna segue inundando e o transbordamento ocupa as áreas inferiores do pontão. A bomba de lastro entra em curto-circuito, mantendo a válvula do sea chest aberta. O sea chest é uma abertura no pontão sob a linha d'água, onde o tanque de lastro capta a água do mar. Para regular a estabilidade da plataforma, a válvula do sea chest aberta permite que a água do mar entre rapidamente no casco, inundando ainda mais o pontão. Os operadores de lastro ainda estão tentando descobrir como estabilizar a ponto 36. Eles tentam inundar a coluna oposta, a proa de bombordo, para contrabalançar o peso da água na coluna de popa de estibordo. Eles não conseguem conter a entrada de água na coluna de popa de estibordo. Ao inundar a coluna de proa de bombordo, estabilizam o nível da plataforma, mas à medida que mais água entra nas colunas de proa de bombordo e popa de estibordo, a plataforma afunda ainda mais na água, sob pressão para controlar a estabilidade de um quarto da estrutura em relação ao outro. Eles não prestam atenção suficiente aos outros 2 quartos. A P-36 ultrapassa o ponto em que a tripulação pode controlar a estabilidade e inclina cerca de 6 graus, afundando ainda mais no oceano. A tripulação abandona a plataforma e, após as 6 da manhã, um helicóptero evacua os restantes. A água continua a inundar o tanque de lastro aberto e às 8h15 a P-36 inclina 16 graus, permitindo que a água alcance a abertura do compartimento das correntes no nível do convés principal. A plataforma inunda-se lenta e progressivamente, aumentando a inclinação, e às 15 horas ela atinge 21 graus. A Petrobras monta uma equipe de coordenação para salvar e reflutuar a plataforma até o amanhecer do dia 16 de março. A plataforma afundou mais 20 centímetros para reflutuar a plataforma. A equipe decide bombear nitrogênio através da caixa de estabilidade ao lado da coluna danificada, para expulsar a água dos compartimentos alagados. Não sei ao certo por que escolheram nitrogênio, mas imagino que seja por não pegar fogo na presença de chama. 2 navios com tanques de nitrogênio e compressores de ar vão ao local do acidente e começam a bombear nitrogênio para a coluna naquela noite. Eles começam com 4.100 toneladas de nitrogênio na tentativa de remover 1 milhão de litros de água dos compartimentos alagados. No dia 17 de março, eles começam a injetar ar comprimido nos outros tanques da plataforma até que ela se estabilize e pare de afundar ainda mais. Uma equipe especializada de salvamento da empresa holandesa Smith chega ao local e assume as operações de resgate. A plataforma de petróleo permanece estável durante todo o dia. Então, Smith para de bombear ar e nitrogênio na coluna da plataforma às 18 horas. No dia seguinte, dia 18, a equipe de Smith embarca na plataforma para selar as saídas de ar, assim eles podem bombear mais nitrogênio e ar para os níveis inferiores das colunas. Mergulhadores descem até 50 metros, perfuram o tanque de flutuação submerso e conectam mangueiras para bombear nitrogênio, mas não conseguem ligá-las aos compartimentos inundados. Durante a noite, entrando no dia 19 de março, a P-36 afunda um pouco mais na água e sua inclinação aumenta para 25 graus. A equipe de mergulho de Smith volta para tentar reconectar as mangueiras aos compartimentos submersos, mas o tempo piora, dificultando a realização do mergulho. E mais uma vez, eles abortam o procedimento após a meia-noite do dia 20 de março. A equipe do navio de apoio informa que a plataforma está com uma inclinação de 30 graus. A equipe de Smith conclui que a única saída é cortar as linhas de amarração e os risers, tubos que levam petróleo bruto do fundo do mar à plataforma. Enquanto eles preparam explosivos para cortar os risers, a plataforma afunda ainda mais. Às 11h40, a P-36 afunda abaixo da linha d'água e desaparece a 67 milhas náuticas da costa do Brasil e em 1.360 metros de profundidade. 9 corpos da equipe de combate a incêndio afundam junto com a plataforma. O tamanho da plataforma e a profundidade da água tornam impossível içar a estrutura.
Após o acidente, uma investigação de 3 meses foi realizada. A comissão concluiu que o acidente teve múltiplos fatores contribuintes e que nenhuma pessoa individual poderia ser responsabilizada, mas eles não descartaram erro humano. A comissão recomendou que a Petrobras revisasse procedimentos na plataforma de petróleo, como diminuir a papelada de gerentes e supervisores, permitindo foco na operação, treinamento para toda a equipe a bordo e mais dispositivos de detecção de gás devem ser instalados. Eles também recomendam que os fabricantes e operadores de plataformas não coloquem tanques ou vasos de processo de produção dentro das colunas de sustentação dos pontões. Quando a plataforma afundou, ela tinha cerca de 1,2 milhão de litros de óleo diesel e 350 mil litros de óleo cru armazenados a bordo. Nas primeiras 24 horas, quase 350 mil litros de óleo vazaram para o oceano. Para minimizar o impacto ambiental, 26 navios foram posicionados no local do acidente, com dispersantes, skimmers e 32 mil metros de barreiras de contenção. A Petrobras P-36 custou cerca de 350 milhões de dólares para ser construída e estava segurada por 500 milhões de dólares, mas a Petrobras foi considerada negligente nas atividades operacionais que levaram ao acidente. Então, o custo da estrutura foi dividido entre a seguradora e a Petrobras. Os prêmios de seguro para a Petrobras aumentaram em 400%, passando de 7,5 milhões para 48,8 milhões de dólares no ano seguinte.